Carlos Alberto Jacovete. Muito boa noite, senhor presidente, ao público presente, às mídias que nos ouvem e nos veem. Quero aqui ler alguma coisa. Vamos ler aqui algumas palavras sagradas. Peço que me perdoem, talvez eu demore aqui uns 4 minutos. O Senhor é meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo, e a minha força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador, da violência tu me livras. Outras palavras sagradas. O ódio não cessa pelo ódio em nenhum momento. O ódio cessa com o amor. Esta é uma lei inalterável. Mais uma. A justiça é uma fortaleza inexpugnável, construída no alto de uma montanha que não pode ser abatida pela violência das torrentes, nem demolida pela força dos exércitos. Portanto, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima aos agressores. Mais algumas palavras sagradas. Da mesma forma que a terra suporta os que a calcam aos pés, eles dilaceram o seio, lavrando-a. Da mesma maneira, nós devemos retribuir o mal com o bem. O homem honesto deve tombar sobre os golpes dos maus, como a árvore do sândalo. Preste bem atenção. Como a árvore do sândalo, que ao ser abatida, perfuma o machado que a destrói. Está terminando. O Senhor não pediu muita coisa, ou que fizéssemos grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E aqui eu faço uma reflexão, senhor presidente. Se fizéssemos aqui um projeto de lei, por exemplo, com os 10 mandamentos, talvez até 8 fossem suficientes, sequer precisaríamos de trancas nas nossas portas. Se tivéssemos aí alguns anexos proibindo os 7 pecados capitais, talvez 6, sequer precisaríamos trancar os nossos carros. Muito bem. E mais uma. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Alguém sabe me dizer da onde eu tirei essas palavras sagradas? Talvez alguém saiba. Então vou dizer, essa última, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Esse é o salmo da Bíblia Sagrada, que muitos provavelmente o conhecem. Sabe o que são os outros? Eu li aqui Chico Xavier, eu li aqui a Bíblia dos Espíritos, eu li aqui o Alcorão, eu li aqui citações de Buda, eu li aqui o Torá. Poderia ter lido também, eu não sei nem exatamente como que a gente fala, né? No caso, se é o Candomblé, que é o nome mais, vamos dizer assim, próximo da África. Poderia ter lido alguma citação também de Gandhi, alguma coisa do hinduísmo. Mas veja, a Bíblia, se vocês pegarem, ela não é muito apalpada não, ela é minha. Eu leio com pouca frequência. Mas a minha pergunta, colegas vereadores, público presente, alguém viu algum mal no meu gesto de trazer essa Bíblia aqui? Eu faço uma pergunta: por que nenhum de nós nunca fez isso?
Por que a gente precisou chegar a ponto das pessoas estarem aqui com esse fervor, com esse sentimento de que devêssemos transformar isso num projeto de lei? Não seria preciso. Algumas palavras ditas aqui, eu disse numa reunião com alguns vereadores. Para mim é muito claro. Ler a Bíblia, para mim, não pode ser um ato impositivo de uma lei. Tem que ser algo feito com o meu coração. Tem que ser algo feito no meu tempo que eu tenho livre aqui, todas as sessões. E eu jamais serei contra essa Bíblia estar aqui, e jamais serei contra que algum vereador venha e o faça. Eu já li em algum lugar, dizem que os maçons, toda a sessão dos maçons, que inclusive a religião católica que eu pertenço, até recentemente, combatia. Eu lembro que eu li uma vez um documento da igreja sobre um curso de batizado, ou era sobre casamento, não me lembro, era um curso. E lá dizia, é proibido participar desse curso as pessoas eminentemente que comprovadamente sejam contra a doutrina da religião católica ou cristã, né? Posso estar errando, mas no caso vamos dizer assim, católica, e mais umbanda, candomblé, blá, 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 e as pessoas comprovadamente da doutrina maçônica. E no entanto, começa praticamente todas as sessões dos maçons com aquele versículo, né, bíblico, vamos dizer assim, aquelas palavras sagradas: ó, quão bom e quão suave que os irmãos habitem em união. É como, e vai por aí para frente, que já tem gente cansada e querendo dormir. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu sou totalmente favorável a que a Bíblia esteja aqui todo dia, e que todo dia algum de nós leia, no próprio tempo. Se for possível, até dou o meu tempo, que eu sou o que menos fala aqui, para que possam ler. Mas eu não posso concordar que isso seja uma imposição. Porque quando eu li essas frases aqui, sagradas, maravilhosas, pouquíssimas pessoas aqui, e os que nos ouvem e nos veem, poderiam entender que alguma dessas frases pudesse ser, por exemplo, do Alcorão, ou de todos aqueles que eu disse para vocês. Também, senhor presidente, dizer que, tirando esse ano, que está sendo um ano bem atípico para mim, e a partir do momento que talvez eu fosse candidato, eu simplesmente não fui mais nas igrejas, e talvez eu seja aqui o vereador que tive a maior frequência ao longo desses últimos 8 ou 10 anos nas igrejas evangélicas, evidentemente que não em todas, mas eu tinha uma frequência anual, e até em igrejas católicas, a ponto de, por exemplo, um dia na cascata, um dos padres disse: quero cumprimentar aqui o senhor Jacovete, que está com a gente todos os anos nas igrejas, não apenas em determinado período. O mesmo que aconteceu na igrejinha do Loreto, o padre disse a mesma coisa. A igrejinha do Loreto, que eu tenho um carinho especial, você vai lá, são 40, 50 pessoas, mas na época lá era um lugar que o meu avô morava, e meu avô ajudou um pouco lá na construção. E também um fato das igrejas evangélicas. A gente teve lá atrás 2 pesquisas para a campanha de prefeito, em 2 igrejas muito grandes da cidade. Não vou dizer aqui porque não é o caso. Eu tive a maior intenção de voto para prefeito, em 2 igrejas evangélicas. Portanto, o que eu quero dizer para vocês, eu aqui, os meus projetos, eu faço com a minha consciência e o meu coração. Eu não quero que nenhum projeto aqui possa gerar, o que muita gente diz, mas talvez não tenha coragem de dizer aqui, algum tipo de separação ou algum tipo de briga religiosa. Então, para encerrar as minhas palavras, Bíblia aqui presente todo dia, sou totalmente a favor. Ler pedaços da Bíblia, até comentar, sou totalmente a favor. Às vezes a gente vem aqui e fica se degladiando por coisa que não tem,
vai lá, sai quase no braço, falar a verdade para vocês. Quantas vezes eu sou chamado para ir apartar as brigas, porque se eu não falo aqui, mas lá no bastidor, talvez eu seja um dos que mais falam. E eu procuro pesquisar o que eu digo, o que eu falo. Aprendi com meu pai, e até hoje, estou com quase 60 anos, todo dia, a primeira coisa que eu faço de manhã é uma oração, ou uma reza. Todo dia, antes de dormir, se eu não fizer uma oração, se eu não rezar, eu não durmo. É o que eu queria dizer, presidente. Obrigado a todos e boa noite.